Olá, irmãos e amigos. Estamos outra vez agora dando sequência à série de estudos sobre a carta de Paulo aos Efésios. Na quarta-feira passada, quando foi iniciada esta série, nós falamos um pouco sobre o pano de fundo, os aspectos históricos que levaram Paulo a escrever essa carta. Também fizemos um breve comentário sobre a primeira parte do capítulo 1, que é a parte da introdução, na qual ele se apresenta, defende o seu ministério apostólico e também faz uma referência aos seus destinatários. Há um padrão nas cartas de Paulo, nas suas 13 cartas. Esse padrão é exatamente a introdução, onde ele se apresenta, fala sobre aqueles a quem ele se dirige, como também em seguida vem a parte teórica da doutrina, do ensino, e depois vem a parte prática e, por fim, a saudação final. Esse é um padrão nas 13 cartas, com algumas exceções, como já acontece em algumas cartas, como a de Gálatas, onde ele já parte para a prática, embutindo a teoria ao longo do seu discurso sobre a prática da vida cristã. Na carta aos Efésios, hoje nós vamos ler e estudar um pouco nessa segunda parte do capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 14. E eu sugiro que você acompanhe essa leitura na sua própria tradução, na sua Bíblia que você tem aí, seja no tablet, no smartphone, no celular, ou no computador, ou no livro físico. O importante é que você acompanhe a leitura para ver algumas diferenças, algumas diferenças que existem nas traduções, como também entender o significado de algumas palavras que talvez na sua tradução não seja muito claro, mas quando você lê ou ouve a outra tradução, tem uma compreensão melhor. Mas o objetivo é extrair lições, aprender algumas verdades que na palavra de Deus encontramos. Então eu vou ler carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Lembrando que eu estou aqui na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, ou da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Meus queridos, como eu falei no primeiro estudo, a carta de Paulo aos Efésios, e essa é uma das razões por que a escolhemos dentre todas as 13 cartas, a escolhemos porque ela é concisa, só tem 6 capítulos, enquanto que Romanos tem 16, 1 Coríntios tem
16 e segunda carta, 13 capítulos. Então, a carta aos Efésios é uma carta pequena, comparada com essas grandes que Paulo escreveu. Mas, por outro lado, a carta, repetindo o que eu já falei semana passada, é concisa no seu tamanho, sim, mas ela é uma mini enciclopédia teológica, porque Paulo, de forma tão maravilhosa, pelo Espírito Santo, ele fez aqui uma apresentação de toda a teologia bíblica. Por isso que eu recomendo que você leia, que você estude, que você medite aquilo que está escrito realmente nessa carta. E no capítulo 1, do verso 13 ao 14, é como se nós tivéssemos aqui uma síntese da síntese. Toda a teologia sistemática, naquilo que é básico para a fé cristã, nós encontramos na carta de Paulo aos Efésios. Mas aqui na introdução, ou seja, no primeiro capítulo, do verso 3 ao verso 14, a gente encontra aqui também uma apresentação grandiosíssima desse compêndio, desse conjunto de declarações. E aí a gente vai mergulhar um pouco mais aprendendo sobre a vida cristã. Então, o que nós aprendemos nesse pequeno texto de Efésios 1, de 3 a 14? Você vai observar que nas palavras, e aí a gente pode observar ao longo de toda a carta, mas aqui no versículo 3 até o 14, o tema central, ou os temas centrais são Deus com a sua graça, com o seu amor, com a sua vontade. Deus decidiu, Deus tomou iniciativa, Deus decidiu agir em favor da humanidade. Tudo pela vontade dele. Deus tomou essa ação prática de nos amar. Outro tema central aqui que a gente pode observar é a pessoa de Jesus. Na verdade, em toda a carta, nos seus 6 capítulos, a gente observa que Jesus é o centro. Tudo é em função de Jesus. Isso foi da vontade de Deus, ou seja, Deus desejou e Deus manifestou a sua vontade, colocando Jesus como o centro de tudo para o bem da humanidade. E, obviamente, que a salvação está inserida como a razão da vida de Jesus. A gente vai ver isso de forma mais clara ao longo desse estudo. Mas então, a primeira parte desse estudo, no verso 3, o apóstolo Paulo fala sobre as bênçãos de Deus. É interessante quando ele começa dizendo o seguinte: bendito seja Deus e Pai, o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo. O que ele havia falado nos versos primeiros, aqui ele repete, colocando essa relação, ou destacando essa relação entre Deus e Jesus. Deus, o Criador, Jesus, o Redentor. O Deus Pai, o Criador de todas as coisas, e Jesus, o Deus Filho, o Salvador. Mas ele coloca assim, todas as bênçãos, porque diz claramente, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de nos abençoar. Mas ele colocou aqui, de forma muito clara, que bênçãos são essas. Bênçãos espirituais. Então, a vida cristã, o alvo desta vida cristã é agradar a Deus. Mas Deus sabe o quanto precisamos do cuidado dele, da direção dele, da presença dele, da provisão dele. Então ele aqui fala das bênçãos espirituais. Esse negócio de prosperidade material, esse negócio de desejar ter muito materialmente e financeiramente falando, isso não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é o enriquecimento material financeiro, mas é a prosperidade vinda de Deus
quanto à realização plena. Então, nós somos plenos em Cristo, abundante vida Deus nos proporcionou em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais foram reservadas por Deus para cada um daquele que crê em Cristo. Não é que você tem que crer em Cristo para ser abençoado, mas certamente todo aquele que crê em Cristo é abençoado. Mas lembremos-nos, bênçãos espirituais. Mas aí é interessante que dos versos 4 e 5, como também no versículo 11, Paulo fala de um assunto que é muito controverso, a predestinação, a escolha prévia da parte de Deus em separar aqueles que viessem a crer no Senhor. Eu vou ler novamente os versos 4 e 5 e 11, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. E aqui no versículo 11 diz: nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Uma coisa que é muito clara aqui, a gente sabe que a diferença entre presciência e predestinação. Presciência, no sentido mais literal do termo, significa conhecimento prévio. Porque ciência aqui não é o estudo científico, mas a capacidade de conhecimento. Então Deus, sendo o único que pode tudo, que está presente em qualquer lugar e que sabe todas as coisas, ele, não tendo um tempo, ou seja, para ele não há passado, nem presente e futuro, ele sempre foi, e será o mesmo. Então o tempo não existe para Deus. Logo, tudo para ele já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, no sentido de conhecimento prévio. Então Deus sabe de tudo, ele tem um pré-conhecimento, ele sabe das minhas palavras enquanto elas estão no universo do pensamento. E ele sabe antes mesmo de nós a falarmos, ele já sabe, como diz a Bíblia no Salmo 139. Então, presciência é o conhecimento prévio. Ele sabe quem vai crer, ele sabe quem não vai crer. Ele sabe quem vai entregar a vida a Jesus, ele sabe quem não vai entregar a vida a Jesus. Isso é presciência. Agora, predestinação é diferente. Predestinação é Deus determinar quem vai ser e quem não vai ser. Predeterminar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Muitas pessoas confundem a presciência com a predestinação. A presciência, como já falei, é Deus saber o que vai acontecer. E Deus sabe quais são as escolhas de cada um de nós. Ele já sabe. Mas aí vem aquela pergunta: se Deus já sabe, por que Deus não impede que o homem faça certas coisas que desagradam ao Senhor? É porque, juntamente com a presciência, existe algo que Deus deu ao homem, é o livre arbítrio. Deus sabe de tudo antes, mas ele deu aos homens o livre arbítrio, ou seja, a liberdade para fazer escolhas e tomar decisões. Se Deus não tivesse dado livre arbítrio ao homem, o homem poderia dizer: eu só sou assim, eu só fiz isso porque tu não me deste escolhas. É por isso que o homem é um ser livre, moralmente responsável pelas escolhas que fez, como Adão e Eva, que foram criados livres, mas escolheram desobedecer, embora instruídos tenham sido para não fazerem. Pois bem, então a predestinação é diferente. Predestinação é Deus determinar previamente. Com respeito à salvação, e esse é um ponto crucial na fé cristã, com respeito à salvação, Deus não, eu vou falar com toda a convicção que a Bíblia me oferece. Quanto à salvação, não há espaço para nós supormos que Deus tenha predestinado alguém para ser salvo e predestinado outro para não ser salvo. Porque salvação é o que? A vida eterna, estar com Deus nos céus. Já a predestinação
ou a predestinação para o inferno seria o quê? Alguém não ir para o céu e Deus dizer, você vai nascer e vai ser lançado no inferno. Deus não dá espaço para essa interpretação na Bíblia. Mas quando a Bíblia fala que Deus, de acordo com Efésios 1, eu vou ler novamente, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor, vejam só, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aqui está falando não de quem vai ser salvo. A predestinação não está vinculada ou, digamos assim, apontando para quem vai ser salvo, mas sim como vai ser salvo. E esse é o ponto importante. Deus predeterminou, pré-estabeleceu o modo da pessoa ser salva. E o modo da pessoa ser salva é em Cristo. Cristo é o único meio através do qual todas as pessoas vão ser salvas. Eu vou ler novamente. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor, ou na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo. Então, Cristo é o meio por meio do qual o caminho para a salvação de todas as pessoas. Isso precisa ficar muito claro, porque senão alguém poderá dizer, imagina o dia do juízo final, onde todos vão estar diante de Deus. Imagine Deus perguntar para uma pessoa, por que você não creu no meu filho Jesus Cristo? Já pensou a pessoa dizer assim, o Senhor não me predestinou para a salvação, o Senhor me predestinou para o inferno? Não seria justo. A pessoa estaria responsabilizando Deus pela sua condenação. Não é isso. Deus predestinou o meio de salvação, a fé em Jesus. Por isso que no versículo 11 diz assim, nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Ou seja, Deus predestinou o modo. Meu querido, você é livre para crer ou não em Jesus. A questão é que se você continuar não crendo, você continua trilhando o caminho da morte e da condenação eterna. Mas se você crê em Jesus, você vai estar integrado realmente àquilo que Deus estabeleceu. A salvação é exclusiva em Jesus. Mas aí diz aqui no versículo 4 de Efésios 1, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso quer dizer que essa predestinação quanto à salvação também define o modo de viver dos salvos. Os salvos em Cristo devem viver desses dois modos, de um modo santo e irrepreensível. Todo aquele que está em Cristo deve viver esta verdade em Jesus. Essa é a questão maior. Agora, quanto ao propósito, veja só no versículo 5 do Salmo de Efésios 1, Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, nós somos criaturas de Deus, mas quando nós cremos em Jesus, na verdade, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, a predestinação, volto a insistir em dizer, não é quanto a quem vai ser salvo, mas ao modo, por meio de Jesus. E todo salvo deve viver em santidade, de modo irrepreensível, tendo assim esse título, essa adoção em Cristo Jesus. E é interessante como a Bíblia fala algo maravilhoso. Eu vou aqui no versículo 4 novamente. Porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Veja como Deus é maravilhoso.
antes da criação do mundo, antes do mundo existir, antes de ser criado, na sua presciência, em amor, Deus disse: esse é o meio através do qual todas as pessoas vão ser salvas. Meu querido, Deus não escolheu, não estabeleceu um modo de salvação pela pessoa. Este eu vou salvar porque ela é uma boa pessoa, ela é uma pessoa correta, ela merece a salvação. Não. Deus, antes do mundo existir, antes de você existir, ele já estabeleceu o modo de você ser salvo. É como aquela criança que ganha um presente e fica surpresa, diz assim: para mim, isso é para mim, mas eu não fiz nada, é por amor. Você não fez nada para merecer, é pela graça. Na verdade, esse é o tema aqui de Efésios, pela graça. E é interessante, nos versos 7 e 8, diz assim, de Efésios 1: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. O apóstolo Paulo fala da redenção. E a redenção quer dizer o quê? A salvação. Redentor é aquele que vem e resgata, é aquele que salva, aquele que imagina uma pessoa sequestrada, como já aconteceu em épocas antigas do Rio de Janeiro, sequestro relâmpago. A pessoa era sequestrada, não um sequestro relâmpago, mas era aquele sequestro que durava 3, 5, 10, 15 dias, um mês. A pessoa ficava ali naquele esconderijo, na verdade ela ficava presa, e então havia um pedido de resgate e a polícia então enviava uma equipe especializada em atingir os sequestradores, prendiam os sequestradores e libertavam as pessoas. Então esse ato de salvar a pessoa, a Bíblia diz que o pecado nos prendeu, o pecado nos tornou escravos do diabo. O diabo, como aquele que nos acusa dia e noite, nos aprisionando. Pois bem, a Bíblia diz que em Jesus, Deus nos salvou, ou seja, ele nos deu a redenção, a salvação. E qual foi o preço realmente dessa redenção? O sangue de Jesus. O pecado realmente nos levou a distanciar-nos de Deus. E o diabo disse: ele pecou, ele está condenado. Jesus veio e com seu sangue derramado na cruz nos salvou, nos perdoando o pecado. Ou seja, a redenção é Jesus Cristo que morreu na cruz por nós e nos perdoou os pecados. Essa é a maior alegria que o crente pode ter. Veja só o que a Bíblia diz no verso 7: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados. Cristo necessariamente teve que morrer para a nossa salvação. E Deus estabeleceu esse modo de você, de cada um de nós, ser salvo. É pela fé em Jesus. E continua ainda no versos 9 em diante, que eu vou ler aqui. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus definiu, Deus estabeleceu colocar Jesus como centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Jesus aqui, nos versos 3 a 14 de Efésios 1, é o centro dessa passagem. Jesus é o centro de toda a carta do apóstolo Paulo nos seus 6 capítulos. Jesus é o centro de Apocalipse, ou melhor, de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento.
Jesus é o centro do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro de todo o universo. Jesus é o centro de tudo. Veja só, do menor para o maior, Jesus é o centro. Do maior para o menor, Jesus é o centro. A Bíblia, em Gênesis 3,15, Deus falou para o diabo: eu vou pôr inimizade entre ti e a descendência e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Tu ferirás o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher ferirá a tua cabeça. Deus, lá em Gênesis 3,15, falou para o diabo que viria o Salvador. E em Gênesis 3, verso 16, o próprio Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus resumiu o Velho Testamento dizendo aqui em João 5,39: vocês examinam as Escrituras, o Velho Testamento, Gênesis a Malaquias, porque julgam encontrar nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ou seja, toda a Bíblia apresenta Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, nos versos 9 em diante, fala aqui sobre Jesus, o centro. Ele diz assim: porque e nos revelou o mistério da sua vontade. Qual foi o mistério? Jesus. O mistério daquilo que Jesus, que Deus manifestou, que Deus revelou, Jesus, o centro de tudo. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para o Senhor. Jesus é o centro do universo, mas o centro de todas as ações de Deus para a sua, para a minha, para a nossa salvação. E é interessante que diz aqui nos versos 10 em diante: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. A sua vida, a minha vida. Uma vez uma pessoa falou assim: Clark, eu não creio em Deus. Ah, você não crê em Deus? Não. Ah, para mim Deus não existe, falou ele. Mas você nasceu em que ano? Aí ele disse: nasci no ano tal. Aí eu perguntei: antes ou depois de Cristo? Ele olhou assim para mim e ficou com cara de interrogação. Pois é, tem pessoas que querem negar o inegável. Jesus é o centro de tudo. A humanidade reconhece a presença de Jesus. De forma indireta, a humanidade reconhece, porque a história da humanidade é contada antes e depois de Cristo. Jesus é o centro de tudo. A pergunta é: ele é o centro da sua vida? Tudo realmente converge para Jesus na sua vida? Essa é a questão. Aqui no versículo 11 diz assim: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito, de acordo com a sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, aponta para Jesus. Jesus é o centro do universo. Jesus é o centro da história da humanidade. E Jesus quer ser o centro da sua vida. Esta é a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu essa parte da sua carta aos Efésios. Reconheçam Jesus, ele é. A questão toda é o reconhecimento de cada um de nós com respeito a Jesus. Ele é o centro de tudo, dos tempos e das ações de Deus na história da humanidade. Mas a parte final desse texto que nós lemos, nos versos 13 e 14 de Efésios 1, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ou seja, a salvação, meu querido, é pela fé em Jesus, pela fé no evangelho que Cristo veio pregar, e ele pregou: arrependam-se, porque vos é chegado, o que já chegou para vocês, o reino dos céus. Então, quando, diz Paulo, vocês ouviram e creram neste evangelho, e ele completa: vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, nós temos em Cristo Jesus algo que nos garante que pertencemos a Cristo. Interessante, é o selo de Deus, é o selo de Cristo. E que selo é esse? O Espírito Santo.
O Espírito Santo na sua vida, na minha vida, nos garante que pertencemos a Jesus. Ele continua no verso 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Naquela época, o selo tinha um valor muito grande. O selo era, por exemplo, uma carta em forma de pergaminho, de um rolo. Essa carta, uma vez escrita, ela era fechada em forma de rolo e havia então um selo, jogada cera e o sinete, o anel com, digamos, a logomarca do império era então ali colocado. O imperador selava aquela carta e aquele selo tinha alguns propósitos. Primeiro, de autenticidade, né? Essa carta é verdadeira. Segundo, de propriedade. Por quê? Pertence ao império. Terceiro, inviolabilidade, ou seja, ninguém pode mexer, né? Porque tem realmente ali uma garantia de uma propriedade inviolável. E tinha um destino, ou um destinatário, tinha que ser direcionado a alguém. Então o selo tinha algumas dessas, digamos assim, algum desses significados. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Jesus Cristo em nossa vida, o significado também são esses, mas outros mais. Além de pertencimento a Jesus, além de nós termos a garantia de que somos propriedade do Senhor, que pertencemos a Ele, que o maligno não nos toca, mas também esse selo que é o Espírito Santo em nós, a garantia de que Jesus em breve virá nos buscar. Então a palavra selo aqui tem a ver com penhor. Selo de propriedade, de pertencimento, de inviolabilidade, mas também de penhor. O que é o penhor? Você vai a uma loja de penhores, coloca a sua joia e pega um valor emprestado. O valor que você pega emprestado é menor do que o valor do bem que você deixou. Então, a garantia, olha, eu vou pegar emprestado, quando eu tiver o dinheiro, eu devolvo o dinheiro e pego o meu objeto que vale mais que o dinheiro que eu peguei. Então, o Espírito Santo é o penhor, ele vale mais. O Espírito Santo é Deus, e Deus em nós é a garantia de que um dia o Senhor virá para nos levar para a glória dele. Então, veja que bênção. Você pode realmente, meu querido, lendo esse texto, dizer: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, o maligno não me toca e o Espírito Santo me garante que um dia o Senhor virá para levar para a sua glória eterna realmente a mim e a todos os que creem em Jesus. Então, assim estamos fechando essa segunda parte do estudo. Que Deus te abençoe e que você realmente venha ter a sua fé enriquecida, fortalecida em Jesus, o centro de tudo, da vida de todo aquele que nele crê. Hoje, para todo sempre, que Deus te abençoe. Amém e amém.